A fé em um Deus pessoal que nos ama e só quer o nosso melhor tem um impacto positivo em nossa saúde física e emocional. Atualmente, sabe-se que a vida espiritual desempenha um papel muito mais importante na saúde do que se pensava. Para uma pessoa de fé, nunca houve qualquer dúvida de que a fé e a oração têm o poder de curar. Pesquisas feitas com vários médicos nos principais hospitais universitários em todos os Estados Unidos mostraram conclusivamente que a fé em Deus é realmente boa para uma pessoa, fazendo-a mais saudável e feliz e também contribui para uma vida mais longa. Estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes e, quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Uma análise de mais de 1.500 estudos médicos respeitáveis indica que as pessoas que são mais religiosas oram mais e têm melhor saúde mental e física. A prática religiosa devota, particularmente o envolvimento em uma comunidade de fé e compromisso religioso, torna as pessoas menos estressadas sobre finanças, saúde e outras preocupações diárias do que os indivíduos não espirituais. Eles experimentam um bem-estar maior porque eles têm esperança, eles estão mais otimistas, eles sentem menos depressão, menos ansiedade e eles cometem menos suicídio. Um estudo na Universidade da Carolina do Norte concluiu que idosos que frequentavam um serviço religioso, oravam ou liam a Bíblia regularmente, tinham pressão arterial mais baixa e provavelmente um melhor funcionamento cardiovascular do que aqueles que não seguiam essas práticas. Outro estudo nesta mesma Universidade da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, descobriu que os pacientes devotos que passaram por cirurgias de grande porte permaneceram menos tempo no hospital em comparação com pacientes não religiosos. Também uma pesquisa com 1.700 adultos descobriu que aqueles que frequentavam serviços religiosos possuem sistemas imunológicos mais fortes. Uma revisão de vários estudos sugere que a espiritualidade tem ligações com a taxa de suicídio mais baixas, menos uso de álcool e abuso de drogas, taxa menor de comportamento criminoso, menos divórcios e maior satisfação conjugal. Também foi constatado em estudos de pesquisa na Universidade da Colômbia que mulheres com mães piedosas têm 60% menos probabilidade de ter depressão do que aquelas cujas mães não são tão dedicadas às coisas da igreja. Uma pesquisa realizada no Hospital Geral de São Francisco averigou o efeito da oração em pacientes cardíacos. Metade recebeu oração de um estranho que tinha apenas o nome dos pacientes. Estes pacientes tiveram menos complicações, menos pneumonia e precisaram de menos tratamento com remédios. A prova do poder da oração esmagadora, o autor e escritor Tim Knox, um ex-ateu que se converteu depois de fazer um estudo aprofundado sobre os benefícios médicos da fé. A fé realmente faz diferença na vida. Todavia, algumas perguntas significativas continuam sem resposta.
Alguém pode questionar, pode perguntar: se tivermos fé suficiente, poderemos viver como quisermos e ainda permanecer saudáveis? A fé nos dá licença para violar as leis da saúde e ainda esperar viver uma vida longa? Assumir que se você tiver fé suficiente, suas escolhas em relação ao estilo de vida farão pouca diferença é uma presunção que pode levá-lo para o hospital. A ideia de que a fé é um tipo de cura mágica que torna a ajuda médica profissional desnecessária é um grande engano. Algumas pessoas creem que se forem ao médico devido a um problema de saúde, não estão demonstrando fé suficiente. Elas não compreendem que o mesmo Deus que pode curar diretamente pode guiar médicos competentes para realizar a cura. Toda a cura vem definitivamente de Deus, que é o grande restaurador. No entanto, como Deus cura e quem Ele usa para realizar o processo de cura são coisas que dizem respeito somente a Ele, nosso Deus. Para entendermos o significado da fé, vamos ler na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos repetir. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o fundamento da nossa existência. Ao atuar como o fundamento de tudo, a fé sustenta todas as nossas esperanças e nos apoia ao lidarmos com as questões desconcertantes da vida. Como essência de uma vida espiritual vibrante, a fé impede de desmoronar. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, José e outros heróis que estão ali no livro de Hebreus, capítulo 11, tinham uma coisa em comum: uma fé que os sustentou ao longo da vida. Repito, impedindo o desmoronamento de suas vidas. A fé é um relacionamento com Deus, como um amigo confiável, o que nos leva a fazer o que Ele nos pede e aceitar tudo o que permite, com a certeza absoluta de que Ele só quer o melhor para nossas vidas. E é a fé que nos faz acreditar que Deus vai nos fortalecer para triunfar sobre dificuldades e superar todos os obstáculos até o dia em que recebermos a recompensa final no reino eterno. Assim, a fé nos leva a confiar em Deus como alguém que nos ama, sabe o que é bom para nós e está interessado na nossa felicidade. Energizando todo o nosso ser, a fé levanta o ânimo, encoraja o coração e renova a esperança. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Confia em Deus. Muito bem, tivemos um probleminha técnico aí com o hino que anunciamos. Vamos então escutar um hino muito interessante também, que fecha com o tema do nosso assunto de hoje. É o hino intitulado Orando.
Muito bem, estamos apresentando o programa A Bíblia Fala, hoje falando sobre a fé, a oração, a fé em Deus e em nossas orações. Tínhamos anunciado inicialmente o hino Orando, porém, nós, anunciamos Confia em Deus, não é? E tivemos um probleminha técnico e foi rodado o hino Orando. Ao final do nosso programa estaremos rodando o hino Confia em Deus. E vamos continuar com o assunto fé. Precisamos de fé, pois é confiar em Deus para termos força na fraqueza, esperança na depressão, orientação na dúvida, alegria na tristeza,
paz na ansiedade, sabedoria na ignorância e coragem no temor. Não conhecendo a derrota ou a palavra impossível, a fé é cheia de coragem. Apoiando-se em Deus em todas as circunstâncias da vida, a fé pode permanecer positiva, não importa o que aconteça, pois ela leva a confiar naquele que não conhece derrota. É esta atitude de confiança que permite ao cérebro liberar substâncias químicas positivas, como as endorfinas que fortalecem o sistema imunológico e trazem saúde ao corpo. A fé não é algum tipo de pensamento positivo elevado ou um sentimento auto-induzido. Não vem da própria habilidade de crer em alguma coisa. Isso é que nos diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6, pois descreve a fonte da fé com essas palavras: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem ele ou dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos repetir essa passagem bíblica muito interessante. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Esse capítulo fala bastante sobre a fé e diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é muito interessante para nós, seres humanos. A fonte da fé é um Deus todo-poderoso que sabe tudo e nos ama profundamente. Um relacionamento confiante em Deus começa com a percepção de que Ele nos ama e deseja somente o nosso bem. Deus é a fonte de todas as emoções positivas e a fé toca essas emoções e libera o poder curador do corpo. Fé é confiança em Deus em todas as circunstâncias da vida, e nenhuma outra atitude dá tanta vida ou restaura a saúde desse modo. O que fazer se a fé é pequena? Talvez você concorde que a fé promove a vida, embora sinta que não tenha tanta fé. Vamos então às 7 dicas para aumentar a fé, segundo um escritor chamado Hamilton Menezes. Primeiro, exercite a fé. Mas como exercitar a fé? Devemos exercitar a fé agindo. Vá em frente, mesmo quando a estrada não for asfaltada ou não existir caminho. Não tente ver para crer. Baseie-se no que está escrito e não em seus sentimentos. Segundo item, segunda dica importante para a nossa fé: admita suas dúvidas. Fale com Deus sobre elas. Desenvolva uma amizade informal, íntima e envolvente com Deus. E depois, interrogue-o. Terceira dica: não fale em fracasso. O medo e os sentimentos negativos são venenosos para a fé. Tudo que a gente pensa e fala pode se transformar em comportamento real. Quarta dica: suporte as dificuldades, numa boa. Quando a gente passa nos testes da vida, a fé cresce. E considere a direção divina. Realmente, os momentos difíceis de nossas vidas
E como Deus nos guiou, continua nos guiando, cada um em particular. Estabeleça contatos com pessoas de fé e oração que poderão orientá-lo. Quinta dica: estude a Bíblia e olhe para Jesus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a fé vem pela palavra de Deus. A Bíblia também diz que Jesus é o projetista e o construtor da nossa fé. Contemple-o, sinta como Jesus confiava em seu Pai. Sexta dica: entre no ritmo de Deus, saiba que Ele faz coisas no seu tempo, mas faz. Aprenda a esperar. Você não fica na fila para tantas coisas? Sétima dica: pague o preço da fé. A fé que nada custa, nada vale. O preço é tempo com Deus e obediência a Ele. Não tente um atalho, esqueça os malabarismos. Então, irmãos, a fé é um dom que Deus nos dá. Quanto mais exercitarmos esse dom, mais ele crescerá. Ao aprendermos a confiar em Deus em meio a provações da vida e aos desafios que enfrentamos na vida, nossa fé aumenta. Às vezes, os momentos de maior desespero são aqueles em que nossa fé mais cresce. Podemos também expandir a fé quando meditamos na palavra de Deus, quando as verdades bíblicas enchem a nossa mente. A fé cresce rapidamente. A Escritura afirma essa divina realidade na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, onde encontramos essas palavras: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais saturarmos a mente com a Escritura, teremos mais fé. Sua palavra expulsa as dúvidas. Você gostaria de abrir o coração a Deus por meio da fé e receber o seu poder hoje? Se desejar entrar em um novo relacionamento de confiança em Deus, peça-lhe que lhe conceda um coração confiante, de modo que possa experimentar os benefícios saudáveis de uma fé viva. Aproximemo-nos cada vez mais de nosso Deus em todos os momentos de nossas vidas. Oremos, peçamos a presença, a companhia dele. Ele está sempre disposto a estar conosco. Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. E agora, para concluir nosso estudo de hoje, vamos louvar o nosso Deus com a música Confia em Deus. A vida tem
Estamos então chegando ao final do nosso programa de hoje. A Bíblia fala. Somos agradecidos pela companhia de todos. Deixamos um grande abraço para os amigos e brevemente estaremos trazendo mais um assunto de interesse geral da nossa comunidade. Queremos encerrar com uma breve oração. Grande e poderoso Deus, somos gratos pela sua companhia, pela sua proteção, por tudo que o Senhor providencia para a nossa felicidade, valorizando a nossa fé no Senhor. Pedimos, Pai, que nos dê muitas oportunidades para que possamos voltar a trazer mensagens interessantes e importantes para os nossos amigos que acompanham a nossa programação. Esteja conosco, com todos os seus filhos, abençoando-os e protegendo-os. Nós pedimos e agradecemos tudo através do seu amado Filho Jesus. Amém.